confins da terra. Olha que interessante. Quando Jesus, lá quando ele ascende aos céus, Atos capítulo 1, ele vai dizer a mesma coisa: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, depois na Judéia, depois nos confins da terra. Se a gente não é testemunha em Jerusalém, que representa a nossa casa, o nosso contexto, o nosso dia a dia, como é que a gente quer ir para os confins da terra? Jesus falou, primeiro Jerusalém. Depois, olha que interessante, Judéia. Judéia era uma das 12 tribos, aonde Jerusalém era a capital. É como se eles estivessem falando assim: primeiro você evangeliza Itapuí, depois você evangeliza o estado de São Paulo. E depois ele vai dizer Samaria. Samaria, todos nós sabemos, eram as 10 tribos da parte norte de Israel. Ou seja, depois que você evangelizar a sua tribo, o seu estado, aí você vai para outras regiões do país. E por fim, você vai até os confins da terra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, fazer missões, irmãos, é muito lindo. Isso precisa ter um chamado. Isso precisa ter uma capacitação do Espírito Santo para fazer o que esse irmão fez, que passou aí no vídeo. Mas isso não é desculpa para nós, que não fomos chamados para ir lá para o outro lado. Não fazemos missões todos os dias. E sabe o que é interessante? Talvez um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, chamado Billy Graham, um americano que gostava de fazer cultos evangelísticos em estádios, enchia estádios. Ele disse uma vez que nós deveríamos pregar em todo o tempo, inclusive sem falar nada. E o que ele estava querendo dizer com isso, irmão? Não sei qual irmão veio aqui e falou assim: hoje em dia as pessoas me chamam de irmão. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto Cristo em nós? Será que as pessoas olham e têm o desejo de servir a esse mesmo Deus que a gente prega, que a gente serve? São questionamentos, irmão, para nós fazermos. Porque se nós estamos aqui e a ordem do Senhor é ir pregar o Evangelho, será que nós estamos fazendo da maneira mais correta? Será que falta algo? Não, eu já faço tudo, amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se ainda tem algo para a gente melhorar, eu sei que eu tenho, e se alguém também sentir que tem algo ainda para melhorar, irmão, este é o tempo. A gente não tem que ficar esperando. Eu vou esperar para ver se o pastor vê o que eu estou fazendo. Irmão, o pastor, eu sei que é muito zeloso, eu conheço ele há bastante tempo. Foi o pastor que me ajudou muito no momento que eu queria desistir, lá atrás. Mas o verdadeiro a quem nós temos que prestar contas, louvado seja o nome do Senhor, ele sonda todas as coisas, ele está em todo lugar. Se você for lá no mais profundo, ele vai estar. Se você subir no mais alto, ele vai estar. E mais, ele sonda o nosso coração. Glória a Deus. Os irmãos aqui a gente pode até disfarçar, mas para Deus não tem disfarce. Não tem duas caras. Jesus, enquanto esteve aqui, o que mais ele confrontou foi aqueles que se diziam religiosos. Tinham Jesus, na verdade Deus, porque eles não criam que Jesus era Deus, mas tinham Deus nos seus lábios, mas o coração estava distante. Os fariseus. Quantas vezes ele chamou os fariseus de hipócritas? Por quê? Porque os fariseus falavam uma coisa, mas as pessoas olhavam para ele e as suas atitudes não condiziam com aquilo que eles falavam. Ao ponto de Jesus repreendê-los e dizer: vocês não querem ir para o céu e estão impedindo os outros de ir também. Aleluia. Então Paulo vem
trás para frente, a primeira pergunta ele fala: precisa ter gente para ir, mas não é qualquer um. Para salvar, Deus não faz distinção. A Bíblia diz: creu, obedeceu, está salvo. Mas para fazer a obra não pode ser de qualquer maneira, não pode ser relaxadamente. O profeta Jeremias já profetizou lá no Antigo Testamento acerca daqueles que faziam a obra do Senhor de qualquer maneira. Ai daqueles. Eu não quero, e eu creio que os irmãos também não, chegar naquele grande dia, estar frente a frente com Jesus e começar a falar: Jesus, eu preguei, Jesus, eu profetizei, Jesus, eu curei, Jesus, eu fiz grandes coisas. E Jesus olhar na face dessa pessoa e dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aleluia. Eu acho que a nossa luta, diária contra a nossa carne, os nossos desejos, contra o inimigo da nossa alma, é para que nós possamos chegar lá no final, olhar para Jesus e Jesus nos dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Louvado seja Deus. Alguém precisa ser enviado, e essa pessoa precisa pregar. E aí talvez seja, não estou falando dessa igreja, nem da minha, graças ao bom Deus, mas a gente tem visto um crescimento de ministérios a qual não estão fundados na palavra. Paulo falou uma certa feita para Timóteo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo aí que o pessoal vai ter comichão nos ouvidos. Eles não vão querer mais ouvir a sã doutrina. Eles vão chamar pregadores segundo aquilo que eles querem ouvir. E infelizmente esse tempo chegou. Spurgeon, um grande pregador batista, cerca de 150 anos atrás, 1890 ele falece. Cerca de 150 anos atrás ele falou assim: vai chegar um tempo em que, ao invés de nós termos pastores pastoreando, cuidando de ovelhas, nós vamos ter palhaços entretendo o público. Esse tempo chegou, irmão. Hoje ninguém vai querer ouvir palavra. Não tem uma caixinha de promessa. É melhor, só tem versículo bom, irmão. Dá para o irmão Berlei escrever um versículo e colocar na caixinha de promessa, vamos ver quem mais vai ficar atrás de caixinha de promessa. A gente, irmão, erra porque a gente quer ouvir o que a gente acha que vai fazer bem para a gente. Basta uma palavra mais dura, todo mundo... Irmão, sabe o que vai transformar a nossa vida e fazer parecidos com Jesus? É a palavra. E a palavra não é autoajuda. É autoajuda, vai lá no Seixinoye, vai lá não sei na onde, lá que fica aquele negócio. Você fecha o olhinho, né? E começa a meditar. Eu vou ser melhor. A palavra rasga, a palavra machuca, mas ao mesmo tempo que ela mata a carne, ela faz viver o Espírito. Glória a Deus. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, que antes nós vivíamos segundo o fluxo deste mundo. Você lembra que o irmão Berlei repetiu, falou para a gente repetir aqui? O que ele falou? Para Deus nos preservar desta geração perversa. Sabe por quê? Quando você lê lá 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, Pedro vai escrever que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Glória a Deus. As igrejas estão pregando aquilo
que sacode e satisfaz a carne. Então, enchendo o banco de igreja de plateia. Aí, esses dias eu vejo um pastor fazendo dancinha para agradar o povo. Olha que pastor bacana. Pastor que realmente está preocupado em que suas ovelhas vão para o céu, ele prega a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não tem dancinha, não tem nada disso, é palavra. A oração que Jesus faz pelos cristãos, lá em João 17, no verso 17, Jesus pede o seguinte: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. O escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai dizer que sem a seguir a paz com todos e a santificação, ninguém vai ver a Deus. Agora, como é? Paulo é muito inteligente. Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai crer em Jesus? Como é que a gente vai enxergar a necessidade de mudança de vida se não tem quem pregue? Pode ver, irmão, eu falo sem medo de errar. 90% das pregações são pregações de autoajuda, são pregações de vendo o anjo passando, anjo dando, anjo fazendo. Então, se esquecendo, estão colocando anjo, né? Parece a época de Colossos, que Paulo teve que falar para os colossenses: não vai nessa de culto a anjo, não. Então, nos esquecendo da verdadeira mensagem que é a cruz. Foi louvado aqui esta noite. É na cruz. Paulo diz assim, a gente prega Jesus e este crucificado. Para que Jesus precisou ir para a cruz? Irmão, para me curar de todas as enfermidades. Tem uns aí que dizem que ele levou sobre ele todas as doenças. Irmão, ele foi para a cruz para fazer com que eu ficasse rico aqui na terra. Ele foi para a cruz para me ganhar isso ou ganhar aquilo, realizar todos os meus desejos terrenos. Foi para isso de forma nenhuma. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Jesus precisou ir para a cruz para nos trazer paz com Deus. Glória a Deus. Você viu que a gente leu aí? Pregar o Evangelho da paz. Quando a gente lê Romanos, capítulo 5, verso 1, vai dizer que nós fomos justificados na morte de Jesus. E isso nos trouxe paz com Deus. Paulo vai trabalhar em Romanos que todo mundo havia pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus. Como é que a gente vai reatar? Como é que a gente vai voltar à presença de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, vai nos dizer que Deus, em Cristo, estava nos reconciliando com Ele na cruz, não nos imputando os nossos pecados. Glória a Deus. Irmão, isso era motivo para a gente dar mais glória a Deus do que se eu falasse que você vai ganhar um carro zero. Porque eu tenho certeza, se eu estivesse aqui profetizando bênçãos, estava todo mundo alvoroçado. Mas quando eu estou falando que Jesus nos reconciliou com Deus, nos deu a oportunidade de desfrutar da presença de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que a gente pode entrar na presença dele agora com ousadia, sabendo que ele vai nos ouvir e que ele é galardoador. Isso aí não é para nós não estar dando piruleta. Só que na hora da dificuldade a gente esquece do que Jesus fez. Na hora do aperto a gente esquece muitas vezes do que Jesus fez por nós. A gente fica mendigando amor humano, recompensa humana, terrena.
Quando Deus já nos concedeu tudo o que nós precisamos para escaparmos da sua ira. Você acha que o missionário ele chega lá e ele fica falando, Deus vai arrumar essa situação? A gente viu uma das funções do missionário, né? Quando a gente estuda lá missiologia, é mudar também a condição social do lugar. Mas isso não é o principal. Se a pessoa tiver comida em casa, tiver saúde, tiver os bens que ela quer, mas não tiver Jesus, de nada adianta. Por isso que o centro sempre tem que ser Jesus. Tira Jesus da Bíblia, o que sobra? Sobra um Deus que escolheu um povo, um Deus que fez grandes milagres no deserto, um Deus que cuidou do seu povo, zelou do seu povo, corrigiu o seu povo. Lê o final de Jeremias, né? Lê lá Daniel, Ezequiel, o povo lá na Babilônia, sofrendo uma correção do Senhor. Tudo isso ele fez. Mas e salvação? Sem Jesus não há salvação. Irmão, eu sou tão bonzinho, eu dou comida para os cachorrinhos na rua, eu ajudo as velhinhas a atravessar a rua, eu sou uma bênção. Sem Jesus não adianta de nada. Efésios capítulo 2, do verso 8 em diante, vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Aí o verso 9 vai dizer, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só que aí o versículo de número 10, ele vai dizer que a gente tem que andar nas obras que Jesus preparou para que andássemos nelas. E aí a gente diz, mas eu faço obra ou eu tenho fé? É fé. E a fé vai fazer com que você seja uma nova criatura. Paulo vai trabalhar essa ideia dizendo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Então as obras são resultado da salvação e não motivo para sermos salvos. Aí ele vai falar, a pregação verdadeira do Evangelho, ela traz transformação. Não há como alguém passar por Jesus e permanecer da mesma forma. Todos os encontros descritos no Evangelho, as pessoas saíram diferentes. Quantas vezes Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Mas teve aquele caso também do menino muito rico, que Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e me segue. E o texto diz que ele foi embora triste, porque ele era muito rico. A decisão é sua, irmão. O que precisava ser feito para ser salvo, Jesus já realizou. Sabe quando ele fala lá em João 19:30? Tetelestai, está consumado, acabou. Não tem mais nada que você precise fazer. Tudo que era necessário, Jesus Cristo providenciou na cruz do Calvário. E para nós, o que sobrou? Receber isso. É de graça. Você já foi no mercado e aquelas empresas que estão lançando café, eles colocam ali de graça para você experimentar? Já passaram por essa experiência? Aí eu pergunto, a gente está ali, o café está disponível, a gente plantou o café, a gente regou o café, a gente colheu o café, a gente, depois de colher, faz o quê, pastor? Torrou o café, a gente moeu o café, a gente ferveu a água, jogou o café e o açúcar e colocou dentro daquela. A gente não fez nada, irmão. Só que o café está ali, de graça.
Só que se eu passar pelo café e não pegar, aquilo ali não vai fazer nada na minha vida. Jesus disponibilizou. Eu preciso estender minha mão e falar: eu quero. Eu quero essa tão grande salvação. Sem Ele eu não consigo, mas com Ele eu tenho certeza. Prega o Evangelho. Não tenha medo não. A Bíblia diz em Hebreus que quando a gente faz uma correção, num primeiro momento aquilo não traz alegria. Mas depois que aquilo é pensado, é meditado, ele vai nos trazer salvação. Ah, se eu pregar isso, eu esvazio a igreja. É melhor esvaziar os bancos de igreja do que deixar de povoar o céu. O nosso objetivo aqui, quando fazemos missões, irmão, Jesus estava preocupado com quantidade. Jesus falou que bastava um e haveria uma grande festa no céu. Eu não estou falando com isso que a gente tem que ter igrejas vazias, de forma nenhuma. Mas eu estou falando com isso que nós temos que ter igrejas grandes e saudáveis. Glória a Deus. Porque o que tem de igreja grande dando problema, irmão? Por quê? Porque não conhece a palavra, não sabe o que é a palavra, não sabe quem é Jesus, não sabe o que Jesus fez, não sabe o que é não reconhecer, não ter gratidão pelo que Jesus fez. Aí qualquer coisa é motivo de problema. Nós precisamos ter igrejas saudáveis. Glória a Deus. Sabe para quê? Para que ela cresça. Para encerrar. O que o irmão Perley leu? A igreja permanecia firme na doutrina. Tinha comunhão. Todos tinham o mesmo ideal. Todo mundo comungava de uma mesma coisa. Todos oravam juntos. E aí, o irmão Pedro ganhava? O irmão Paulo ganhava almas? Não. O Senhor acrescentava aqueles que viriam a ser salvos. A nós é o id, o convencimento, a transformação, o novo nascimento e o selo é do Espírito Santo. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo. Faz o que é para ser feito. Faz com todas as forças que você tem para fazer. Você não vai se arrepender. Talvez você pregue. Você fala: nenhuma alma. Eu entrego folhetos. Eu olho do lado, a pessoa amassou o folheto e jogou no canto. Talvez aquilo machuque seu coração. E talvez você pense: eu não vou fazer mais. Continue. Deus conta conosco. Glória a Deus. Propaga esse Evangelho. Não foi bom para você? Quando eu olho para o Evangelho, eu falo: isso foi o mais maravilhoso que poderia ter acontecido na minha vida. Isso é algo tão bom assim, a gente não pode guardar só para nós. É como o Paulo falou, a gente é constrangido a pregar deste amor. Amém? Passou um pouquinho, vocês me perdoem, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, nós acompanhamos o início da trajetória do nosso prezado irmão Fábio, né? Ele bem novo, né? Esposa também. E o tempo passa, né, irmão? O tempo passa depressa, né? Mas é bom a gente ver, né, aqui os resultados. Eu me lembro que parece que uma vez. Então, eu converti, aí eu estava vendo para o Senhor no carro, aí o Senhor deu uma palavra ali, né? Vamos lá. E começamos ali do nosso jeito, né? Com pouca sabedoria que nós temos, né? Mas graças a Deus que Deus abençoou, o irmão se firmou, e hoje a gente ficamos felizes em ver
sentar para ouvir o Senhor ensinar para a gente. Muito maravilhoso isso. É assim que Deus faz, né, irmãos? É assim que Deus faz. Que Deus continue abençoando o nosso prezado irmão Fábio, sua uma digna família. Que Deus continue abençoando a todos nós, que nós possamos permanecermos firmes, meus amados irmãos, com essa palavra. Pena que muitos irmãos escolheram hoje ficar em casa, porque está frio, está chovendo, algumas dificuldades muitos têm, mas muitos também poderiam estar aqui e não vieram para ouvir essa palavra que Deus tem falado conosco nessa noite. Mas os que vieram, como eu, tenho certeza que nós vamos sair daqui muito felizes, né? Com essa porção dessa palavra que nós temos ouvido nessa noite. Ela é muito sugestiva para todos nós, um incentivo que a nossa irmã Rosinha também deu, né? Pediu para os irmãos que nós venhamos, meus amados irmãos, nos despertar. É a última hora. Jesus está voltando e aí nós não temos muito tempo mais aqui na terra para fazermos lições, não é verdade? Então aquilo que vier às mãos para nos fazer, vamos nos esforçar para fazer, como disse a nossa irmã, tira um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do nosso tempo. Vamos dedicar mais um pouquinho a nossa vida para Deus, buscando primeiramente sabedoria, porque diz a palavra do Senhor, mas eu não sei falar, não tenho sabedoria. Mas a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça para Deus que lhe dá. Não é verdade? E se nós quiser sabedoria da parte de Deus, Senhor, me ensine, eu quero sabedoria, porque eu quero saber como chegar nas pessoas, para falar, para abordar a pessoa, porque eu também, eu quero falar da tua palavra, eu quero ganhar almas, eu quero fazer o teu ir. E Deus é quem nos capacita, meus amados irmãos. Nós não temos capacitação, mas o Deus que nós servimos, através do seu Espírito Santo, Ele nos capacita. Basta tão somente nós querer isso para nós, que com certeza Deus vai nos agraciar e nos dar a capacitação que nós precisamos para melhorarmos o nosso conhecimento, para falarmos de Jesus para outras pessoas. Que Deus abençoe, Fábio. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando meus amados irmãos, que Deus conceda a todos nós uma semana abençoada, uma semana de paz. E diga para aqueles outros, quando você encontrar amanhã, irmãos, você perdeu muito em não ir no culto de ontem, porque Deus falou aos nossos corações. Amém? Meus queridos, a vida foram dados, resta-nos agora ficarmos de pé e agradecermos ao Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor, nosso Deus, nesta noite, com o nosso promotor de missão, nosso irmão evangelista Walter, vai estar agradecendo e nós o entregamos à mesa apostólica. Senhor, meu Deus eterno Pai, aqui nós estamos na tua presença, Pai querido, te agradecendo, Pai, por essa noite maravilhosa, esse culto maravilhoso, Senhor, pelos louvores, Pai amado, pelos testemunhos, Pai, pela tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus. Leva todos em paz, segurança para os seus lares. Dá uma semana abençoada, Senhor. Ó Pai querido, abra a porta de emprego para quem está desempregado. Meu Deus, restaura a saúde daquele que está enfermo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te peço favor da minha esposa, Senhor, que não está muito bem em casa. Meu Deus, abençoa ela, sarando, curando a garganta, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, nosso pastor Darlan. Senhor, meu Pai, sua família, continua abençoando a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o grande amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as eternas consolação do Espírito Santo, seja com toda esta amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos os santos, podemos dizer? Amém. Terminado, meus queridos, em nome de Jesus.
Vai, irmãozinho. Vamos tirar da